Acabamos de protocolar na Secretaria-Geral aqui da Casa um manifesto com 184 mil assinaturas, movimento pró-democracia, que solicita que sejam arquivados os projetos que tratam de anistia em relação à tentativa do golpe do 8 de janeiro. É um movimento importante porque faz a defesa do processo democrático brasileiro e nós precisamos estar sempre atentos à defesa da democracia. Por pouco no Brasil nós não tivemos um golpe de Estado e isto está sendo agora julgado. Vários núcleos já viraram réus, entre eles aqueles chamados de mandantes, tendo à frente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora é réu no processo e como o chefe principal do procedimento de tentativa de golpe. E é exatamente ele que, saindo agora recentemente do hospital, já está aqui em Brasília para comandar mais baderna. Mas é a estratégia do golpe continuado. É impressionante, presidente, deputados e deputadas, como pode alguém viver da tentativa de caos no país, de confusão. Ora, se o país estiver com confusão, com caos, se as pessoas estiverem ocupando quartéis para pedir volta do regime militar, ocupando estradas, se as pessoas estiverem insatisfeitas para poder estabelecer no Brasil o não funcionamento do país e piorar tudo, está lá à frente dirigindo isso, Jair Bolsonaro, para tentar surgir como um mito que vai salvar o Brasil do caos que ele próprio provoca. Isso chama-se golpe continuado. É uma estratégia que a extrema-direita tem no mundo inteiro e não é novidade. E hoje a gente está novamente, infelizmente, assistindo a esta tentativa ser recolocada aqui em Brasília. E olha, não foi um processo simplesmente democrático, um processo onde as pessoas fizeram manifestações pacíficas durante esse processo. Não, presidente. Foi um processo onde até tentativa de assassinato de um presidente da República, de um vice-presidente e de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos durante esse processo aqui. Eu fui da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que analisou esse procedimento e nós vimos que até tentativa de colocar bomba no aeroporto de Brasília e quebra no dia da diplomação do presidente Lula também existiu aqui em Brasília com tentativa de invasão da Polícia Federal. E todos nós assistimos e vimos o que se transformaram os três poderes no Brasil após tanta quebradeira. Eu fico pensando, será que vão querer repetir isso algum dia? O símbolo que tentam trazer hoje, estão querendo fazer o mesmo trajeto para quê? Para mostrar que a democracia não vale nada? Portanto, essa ofensa à democracia precisa ser respondida. Eu parabenizo as entidades que fizeram a entrega do abaixo-assinado contra a anistia aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Sem anistia para quem tentou um golpe contra a democracia em nosso país, a organização Nossas, o Pacto pela Democracia e uma coligação de organizações está entregando um abaixo-assinado com mais de 180 mil assinaturas pedindo o arquivamento desse projeto de lei da anistia. É muito importante que a gente toque nessa pauta. Uma pesquisa do Datafolha, inclusive, demonstrou que 56% da população também são contra essa anistia. E por que isso é importante? Brevemente falando. Porque quando você anistia crimes contra a democracia, isso tem consequências graves, presentes e posteriores para a própria democracia. Vamos pegar o que aconteceu no Brasil de 1964 a 1985, ditadura, que inclusive apoiada por Bolsonaro e outros. Nós tivemos tortura como prática de Estado, censura, dissolução do parlamento, desaparecimento forçado, execução sumária, diversos mecanismos autoritários e violentos típicos de um regime autoritário. Como o Brasil
não passou a limpo de verdade essa história, inclusive isentando e desresponsabilizando torturadores, até hoje a nossa democracia sofre por conta dessa ausência de responsabilização com relação aos torturadores e aos executores e aos ideólogos da ditadura de 64 a 85. E agora, tudo demonstra, factualmente, o conjunto probatório é vasto, que Bolsonaro chefiou uma máfia, uma quadrilha para impedir a realização correta das eleições, depois impedir a votação de eleitores de Lula, e depois impedir a diplomação de Lula, e depois impedir a posse de Lula, e no dia 8 de janeiro impedir o governo de Lula. Houve uma tentativa flagrante de romper com a ordem democrática. E como o deputado Helder Salomão, que eu admiro muito, disse hoje lá na CCJ, se tivesse se consumado o golpe, provavelmente não estaríamos aqui exercendo livremente e democraticamente os nossos mandatos. Portanto, não responsabilizar os mentores, os financiadores, os ideólogos desta tentativa de golpe é fragilizar ainda mais a nossa democracia. Quero saudar a organização Nossas, o Pacto pela Democracia, a movimentação da sociedade civil, porque não é por revanchismo, vingança ou punitivismo, é por senso de memória e verdade e justiça. Peço 30 segundos para a conclusão da minha fala. Não é por revanchismo, punitivismo ou sentimento de vingança toma lá da cá. Isso não habita o meu coração. É por convicção democrática e por senso de justiça, em memória das pessoas que foram torturadas na ditadura militar e para denunciar esse grupo, filhote da ditadura militar, que tentou um golpe contra a democracia no Brasil em 22 e 23, sem anistia. É o nosso recado e a nossa luta até o fim. Enquanto a oposição tenta aprovar o PL da anistia, hoje, na CCJ, neste momento, tenta aprovar o trancamento da ação penal contra o deputado Ramagem, contra todos os outros réus que respondem por crime contra a democracia brasileira, lá na CCJ. Enquanto eles se esforçam para absolver quem comete crimes contra a democracia, o governo Lula trabalha. A oposição atrapalha, o governo Lula trabalha. Ontem entrou em vigor o novo preço do óleo diesel. O óleo diesel teve uma baixa de 27,7. E ontem, a partir de ontem, o menor valor do litro no posto de combustível, R$ 3,27. É bom que em junho de 22 foi registrado o maior valor do litro do óleo diesel, R$ 7,39. Hoje o óleo diesel sendo vendido a R$ 3,27. Durante o governo Lula, uma redução de 27,7 no preço do óleo diesel. E durante o governo passado aumentou 203%, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigada, senhor presidente. Ontem, a primeira turma do STF tornou réus mais 7 integrantes dos núcleos golpistas. Estes que são réus agora, eles estavam lotados na ABIN e na chamada ABIN paralela, que foi conduzida e criada, deputado Sola, pelo hoje deputado Ramagem. Causa, pelo menos, um sentimento de absurdo em ver que um relatório na CCJ não quer liberar apenas o deputado Ramagem, inclusive pelo que cometeu como crime antes de ser deputado, mas quer, ao mesmo tempo, liberar Jair Bolsonaro, Antônio Heleno, Braga Neto e tantos que cometeram crimes gravíssimos contra o povo brasileiro, contra a Constituição. A lei é clara, a Câmara não pode fazer isso. Está exorbitando da posição o relator da CCJ. E nós estamos aqui para defender a vida e a democracia.